Não, vai direto pra lá. Olá? Oi? Assistindo? Ótimo. Então tá. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Hoje eu tô aqui com a Patrícia. Acabou que a gente teve um pequeno atraso. Peço desculpas pra vocês. A gente ainda tá com a chamada um pouquinho ao contrário aqui, mas a gente depois, na hora de modificar e salvá-la pelo YouTube, a gente altera ela. Bom, o objetivo da nossa conversa hoje aqui com a Patrícia, eu trouxe a Patrícia, que é uma grande amiga, conheço ela então aí de longa data, e ela tem uma sólida experiência, um sólido conhecimento aí com o uso do LinkedIn. Então hoje ela vai estar aqui compartilhando com a gente um pouquinho sobre essa experiência dela, sobre o conhecimento que ela tem da plataforma, que é uma plataforma que está com muita evidência, tem muitas pessoas que estão buscando saber mais, querendo usar mais e melhor o LinkedIn. E aí a Paty, ela vai contar um pouquinho aqui pra gente sobre a importância disso. Eu também estou acompanhando aqui, quem quiser deixar perguntas, quem quiser deixar suas dúvidas, eu vou guardando aqui para poder estar fazendo para a Patrícia. Eu já tenho algumas perguntas que eu reservei para ela. E antes dela começar, né, com a sabatina de perguntas, eu quero que ela se apresente, conte um pouquinho dela para vocês. Ok. Boa noite, então, pessoal. Boa noite, Fran. Boa noite. Obrigada pelo convite, né? Eu e a Fran estudamos na faculdade, a gente tem aí alguns projetos juntas, né, na área de recursos humanos. Bem, então eu fiz uma transição de carreira ali por volta de 2009, né, e aí ingressei na área de recursos humanos. Trabalhei por esse período até mais ou menos ali 2016, voltado exclusivamente à área de recrutamento e seleção, né. Iniciei minha experiência numa empresa que eu tenho muito carinho, que é uma multinacional. E foi lá, inclusive, que eu conheci a plataforma do LinkedIn, fui apresentada através de uma gerente que nós tínhamos, assim, bastante conectada, né, com os temas de inovação. Uhum. Depois Qual foi o ano? Isso foi em 2010 que eu conheci 2010. o LinkedIn, foi 2010, né? Eu fiz a transição ali por volta de 2009. Então, eu trabalhei exclusivamente na área de seleção até 2016. Depois disso, eu saí, né, dessa empresa e aí eu fui aí me aventurar em empreender, abrir uma consultoria e resolvi, então, usar todo esse conhecimento, né, essa experiência, essas histórias, né, que eu tinha escutado ao longo desses anos para fazer o outro lado, né, ajudar as pessoas que estavam em busca de recolocação. Então, eu continuo trabalhando com seleção, né? Hoje voltada para o mercado de TI, mas venho trabalhando com a consultoria de auxiliar as pessoas nesse período de recolocação de 2016 para cá. Né? Então, nesse período aí também tu acabou explorando bastante o LinkedIn para também auxiliar os profissionais com o seu perfil. Exatamente, eu usei assim... tudo aquilo que eu encontrei ao longo dos últimos anos, usando essa ferramenta, para então poder trazer para eles, né, o que seriam esses gaps, o que seriam essas melhorias, de que forma que a plataforma poderia auxiliar eles nesse período. Bom, agora tu falou em gaps, então eu vou pegar um gancho, né? Eu acho que muitas pessoas têm dúvida sobre alguns campos, o que colocar em cada campo lá dentro do LinkedIn. E eu queria que tu contasse, assim, um pouquinho pra gente quais são os principais gaps, assim, enquanto recrutadora, que tu encontra dentro da plataforma, que também acaba gerando uma dificuldade pro recrutador quando ele precisa fazer o processo seletivo. Tá. Bem, a gente tem... A plataforma, ela é uma plataforma com muita riqueza, né? Assim, onde a gente consegue encontrar muitas informações. E os principais erros, eu diria assim, eu destacaria o principal erro, porque quando o profissional ele faz a configuração do perfil dele, ele geralmente deixa o telefone, os dados de contato, telefone, e-mail, a própria foto, né? Na hora de fazer essa configuração, ele não deixa isso aberto a um perfil público, né?
E ele geralmente vem ali por configuração, é default da plataforma, de deixar isso visível para as suas conexões, né? Só que quando ele começa o uso da ferramenta, ele justamente não tem tantas conexões assim, tá? Sim. E na verdade ele quer ser encontrado, então eles não se dão conta, assim, as pessoas realmente não sabem disso, né? Muitas vezes a gente encontra ali um perfil que está interessado naquele perfil e eu dependo de mandar a conexão, dependo que ele aceite essa conexão para então eu ter acesso a conversar com ele. Porque muitas vezes o telefone, dados de contato, e-mail também não está visível, mesmo sendo conexão dele. Mesmo sendo conexão da pessoa. Exatamente. Então eu destacaria, assim, eu acho que esse é o número 1, assim, né? O que mais me chama a atenção e que eles não fazem nem ideia disso, né? Depois disso, acho que a gente pode entrar um pouco mais, assim, o que seriam os pontos principais do LinkedIn, né? Uhum. A plataforma, todo mundo, o que as pessoas querem quando estão preenchendo ali seu perfil é ter um perfil campeão, né? Sim, E aí o que é um perfil campeão? A gente tem, assim, a ferramenta, ela começa a classificar o teu perfil a partir de um perfil campeão. E aí tem alguns campos que são obrigatórios. Que campos são esses? Título, né, super importante, resumo, experiência presente, experiência passada e competências, né? Então, assim, o ideal é que eu preencha todos os campos, mas esses são os principais, né? Esses eu não posso deixar de preencher para que eu consiga começar a ter uma ordem de relevância na classificação quando o recrutador está fazendo a busca. Uhum. Que é o que muitas vezes se chama de ranqueamento, né? Exato. Você tá crescendo ali no ranking dos recrutadores para conseguir ter uma maior visibilidade ou não. Quais são os pontos, então, repassando aí para quem tá Acho que a gente pode assistindo. entrar um pouquinho em cada um dos pontos, assim, porque eles são bem... Eu tô com o meu perfil do LinkedIn aqui em aberto. A Patrícia aí, para quem tá entrando agora, ela citou alguns pontos que são os pontos principais para se ter um perfil campeão. O perfil campeão, como ela disse, são os perfis que aparecem com maior relevância, são mais encontrados, né, na busca. Exato. Acho que quando a gente fala que aparece 1 milhão de páginas, né, a pessoa ela acaba tendo um certo tipo de preferência aparecendo antes. E os campos que tu falou são... O título. O título. Isso. Normalmente o título ele tem que compor o quê, Paty? Assim, o que tu tem indicado também? Eu sempre costumo trazer, assim, né, nas oficinas, enfim, quando a gente está nessas discussões a respeito do LinkedIn, que a lógica que a gente precisa ter na hora de preencher é a mesma lógica de Google, né? Assim como Sim. eu entro lá no Google e eu vou fazer uma pesquisa por palavras-chave, é dessa forma que a gente precisa sempre ter em mente quando a gente vai configurar o nosso perfil do LinkedIn, né? Então, por exemplo, o título. O título eu preciso colocar palavras-chave que vão aparecer, eu quero, de que forma eu quero ser encontrada, né? Uhum. Quando o recrutador estiver fazendo a busca dele, como que ele vai me encontrar? E da mesma forma, assim, quando a gente fala de relevância de classificação, se eu tô lá no Google fazendo uma pesquisa e eu coloco ali uma pesquisa, nas primeiras páginas, quando eu vou encontrando os resultados que vão me interessando, a tendência é que eu não continue passando para as próximas páginas. Não. A lógica do LinkedIn, na hora que o recrutador tá ali fazendo aquela busca, também funciona dessa forma. Por isso que esses campos, eles são de suma importância, para que esse perfil ele possa aparecer nessa ordem de relevância. E muitas vezes as pessoas elas acabam confundindo, né? Porque eu vejo muitos profissionais às vezes colocando alguma frase ou em outros momentos eles acabam colocando um cargo específico, quando isso muitas vezes, claro, quando eu só quero aquele cargo em específico, ok, mas quando eu tô aberta, né, a vários cargos ou avaliar outros níveis dentro de uma mesma área, eu acabo também limitando um pouco o meu perfil, né? Se não é o meu objetivo, digamos assim. Exatamente. Isso tem muito a ver com a estratégia, né? Assim, o que tu tá querendo ali naquela plataforma. Quando a gente está começando um perfil, eu não tenho uma rede
muito expressiva em números de conexões, aí não convém colocar uma frase. Convém pensar como recrutador, né? Qual é a palavra que esse recrutador vai utilizar para poder me encontrar? Essa é a palavra que eu vou colocar lá nos títulos. Por exemplo, recursos humanos, business partner, que é uma palavra em inglês, né? E que também funciona, posso colocar consultora em recursos humanos. Agora, se eu estou utilizando essa plataforma para, por exemplo, fazer negócios, eu tenho uma rede expressiva, não tem problema de eu colocar uma frase, né? Ajudo pessoas a contar a sua história. Isso pode também estar lá nos meus títulos. Só que veja bem que eu não vou ser encontrada por esta palavra, né? Isso, era isso que eu ia te perguntar. Por exemplo, eu tenho uma consultoria. Eu poderia colocar, ajudo as pessoas a serem mais felizes profissionalmente, mas normalmente não é isso que as pessoas procuram, né? Exatamente. Elas procuram um job hunter, um consultor de carreira, um coach. Eles vão buscar por outras palavras, mas não deixa de ser o meu propósito, a minha missão. Por isso que eu falo assim que depende muito da estratégia, e isso também depende muito da força que tem a tua rede, né? Se a gente falar de pessoas que já estão consolidadas, nomes de referência em mercados de atuação, eu posso usar daqui a pouco a minha frases que remetam à minha missão, ao meu propósito. E aí eu vou ter outros campos que eu também vou conseguir fazer daqui a pouco, configuração de URL, que é um outro ponto que é interessante, né? Então depende muito da minha estratégia. Mas é importante, título, sempre a gente fazer uma referência. Palavras-chave, como se eu estivesse fazendo uma pesquisa no Google. Tá. Fora o título, quais são os outros campos que tu citou? Importante também o resumo, né? O resumo, assim, é ali aquele espaço, é como se a gente fosse fazer, assim, uma venda, né? Na verdade, eu entro lá num processo seletivo, numa entrevista, eu tenho aqueles primeiros momentos ali para poder resumidamente contar para o recrutador o que é, quais são as minhas competências, o que eu faço, qual é o meu trabalho. No resumo funciona dessa forma, né? Então, assim, o resumo, ele precisa ser objetivo, né? Ele precisa envolver o recrutador, ele precisa contar o que você veio fazer, né? O que você faz, o que você tem para oferecer. É interessante da gente também usar palavras-chave no resumo. Interessante da gente também colocar algum conhecimento específico, daqui a pouco, assim, para a área de qualidade. Eu tenho experiência com a certificação, né, ISO 9000. Eu posso colocar isso no resumo também. Né? Isso, deixa eu confirmar. Pessoal, vocês estão conseguindo nos ouvir bem? Não sei se alguém aí tá... Eu vi que a Bianca já deixou uma pergunta aqui. Então eu já vou passar para a Patrícia assim que ela fechar esse ponto ali desses itens que são bem importantes para que todo mundo alcance, né, um perfil campeão. Se tiver ruim alguma coisa, vocês nos passem e vão me sinalizando que eu estou acompanhando aqui também pelo computador, tá bem? Bom, a gente passou pelo título, passamos pelo resumo. A Patrícia também citou que é bem importante personalizar o URL. Exatamente. Que muitas pessoas também acabam não fazendo. Quais outros pontos? A capa também? Capa também é um ponto importante, mas assim, para que tu comece a ter relevância, título, resumo, experiência atual, experiência passada e competências. Super importante, né? Tá. Falando um pouquinho assim das experiências, daqui a pouco, nesse momento a pessoa está aí buscando uma recolocação, né? Importante que ela não coloque lá em cima na parte de título, né? É importante que ela coloque daqui a pouco na experiência atual, tá? Sim. Ela pode colocar a área dela buscando recolocação e aí colocar aí alguma descrição. Por que isso é importante? Porque para o LinkedIn começar a classificar o teu perfil como relevante, precisa ter experiência atual. Esse é um ponto, até eu e a Patrícia, nós estávamos aqui conversando antes de iniciar. E esse é um ponto que me chamou bastante atenção quando eu comecei a fazer agora, porque foi um dado que mudou recentemente. Porque, na verdade, o LinkedIn ele não está mais aceitando, por exemplo, se a pessoa está desempregada. Então, ela precisa ter uma última experiência profissional cadastrada.
o algoritmo está pedindo isso. Então, para burlar um pouco, né, gente, eu digo burlar porque quando a gente não tem uma atividade, até tu ia citar, acho que algumas, né, que podem estar acontecendo, mas, por exemplo, eu não tenho, eu estou em busca de recolocação profissional. Então, eu sou obrigada a colocar o cargo, né, ou área que eu busco, e na empresa cadastrar em busca de recolocação profissional. E esse foi um dado bem recente, que começou, acho que esse ano, pelo que eu identifiquei em alguns perfis, quando eu fui fazer a configuração. Mas eu acho que tu queria citar também algumas opções, né, Paty, do que se pode também colocar ali, além do cargo e também em busca de recolocação profissional. Exatamente. Eu tenho uma assessorada que ela é assistente social, né, e aí enquanto ela buscava a recolocação dela, ela começou a participar de um projeto voluntário, né. Então, com isso, tem N mensagens que ela pode passar aí para a rede, para o recrutador. Mas com isso ela conseguiu colocar ali na experiência atual, que ela estava trabalhando naquele projeto como voluntária. Sim. E também colocar que ela nesse período está buscando a sua recolocação, está em transição de carreira, né? E aí ela não deixa de corresponder a esse requisito da plataforma para que tenha uma boa relevância. Importante. Mais algum ponto que tu queria citar com relação a isso? Por exemplo, tem muita gente, assim, a gente escuta muito isso dentro das universidades quando a gente está fazendo o workshop, né? Mas eu não tenho experiência, né? Eu justamente estou buscando essa experiência. Uhum. Também existem N situações dentro de uma universidade, dentro do ambiente acadêmico. Por exemplo, eu posso participar de um projeto de iniciação científica, né? Uhum. Eu posso participar da semana acadêmica. Recentemente, o La Salle fez a semana do startup, né? Que foram 56 horas ali que aconteceu um hackathon, onde as pessoas de design, na área de negócios e também da área de desenvolvimento, de tecnologia, se reuniram, formaram grupos e vivenciaram a questão, assim, o startup, né? Então, isso é uma experiência muito relevante para um profissional colocar. E ele não necessariamente precisa estar trabalhando, né? Então, também é uma experiência válida. Entendi. Certo, vou passar aqui para a pergunta... Ai, peraí que eu abri errado. Passar para a pergunta da Bianca, que ela tinha deixado. A gente teve aqui... Deixa eu só ver quem tinha entrado, a Gabi tinha entrado, a Bianca, a Ângela, o Luiz. O Leandro, ele disse também que a conexão estava ótima, que bom. Então, antes da gente avançar, né, a Bianca, ela questionou. Ela está em transição da área comercial para a área de RH. Então, como seria a melhor maneira dela colocar isso no LinkedIn dela? E neste momento, ela não está trabalhando. Ela está em busca de recolocação profissional. Pensando ali, acho que ela perguntou quando você estava falando um pouco de título, né? De todas essas informações. Que sugestão que tu deixa para ela? Eu deixo para ela a sugestão que, se o objetivo dela é ser encontrada como profissional de recursos humanos, que ela utilize palavras que ela seja encontrada na área de RH, né? Então ela vai colocar lá, vai botar recursos humanos, ela pode colocar a área de seleção, ela pode colocar, eu não sei se a intenção dela daqui a pouco pode um caminho ser a área de administração de pessoal, né? A área de departamento pessoal ou administração, colocar esse tipo de palavras-chave, né? Que remetam à área de recursos humanos. E na experiência ali atual, ela também vai colocar que ela está buscando recolocação para a área de recursos humanos. E no resumo ali da experiência, ela pode contar da trajetória dela, da área comercial, né? Que ela tem uma identificação com a área de pessoas. E contar isso também, né, Fran? Porque acho que é super importante, assim, a gente falar dessa questão de transição, que a área pode ser nova para a pessoa, mas ela tem uma experiência passada, né? Assim, ela tem uma experiência profissional que é muito rica, né? Assim, traz muita maturidade, traz a curva de aprendizado dessa pessoa. Então, tudo isso vai ser analisado, né? Então, é importante
dela utilizar a ferramenta para contar a história profissional dela. Eu acho que esse é um ponto importante também, que muitas vezes quando eu também trabalho com o LinkedIn de alguns clientes, que a gente nunca pode esquecer que a pessoa está nos visitando, né? Não é aquela coisa tão engessada e tão formal quanto o currículo, por mais que nós já vemos alguns currículos mais modernos. Então, acho bacana, muitas vezes, também ter uma introdução, né? Olá, seja bem-vindo ao meu perfil, sou fulano de tal, e aí, que nem tu disse, contar esse objetivo de realizar uma transição, pegar os skills que tem identificação da área de RH para a área comercial e conseguir vender isso, né, através do teu perfil. Porque é uma forma diferente, vamos dizer assim, do que o currículo ali. A pessoa, se tu cadastrou as palavras-chave, pode ser que ela vá chegar no teu perfil pela palavra-chave. E não necessariamente pela tua experiência, né? Eu acho assim, ó, claro, a gente tá dando uma ênfase para a questão de buscas, né, de currículo, mas na verdade o que tem por trás da plataforma do LinkedIn, que eu acho que a gente vai entrar um pouco daqui a pouquinho, é que o LinkedIn, ele é uma forma de tu contar a tua história, ele é uma forma de tu construir a tua marca profissional, né? Então, exatamente, ele vai muito além do que uma plataforma de currículos, né? Sim. Então, é uma forma, assim, de tu comunicar para essa rede profissional qual é o teu talento, qual é a tua história, o que tu já entregou, o que tu já fez, com o que tu te identifica, qual é o teu propósito. Né? Então, tem algo muito maior por trás de currículos. Bianca, não sei se a Patrícia te respondeu, se te ajudamos. Qualquer coisa, registra aí, vou dar continuidade aí nas dúvidas, tá bom? Bom, a Patrícia, ela falou um ponto bem importante, eu vou pegar gap para minha próxima dúvida, né? Porque, na verdade, eu utilizo também bastante o LinkedIn profissionalmente, para carreira. Eu acho que eu conheci ele também lá em volta de 2011, mas eu realmente apostei na plataforma em 2016, então foi bem depois, então... Se alguma pessoa já passou por isso, eu não condeno, porque eu também não apostava muito na plataforma. E antes da gente entrar, né, talvez um pouco mais nas dúvidas um pouco técnicas que talvez que as pessoas que estão assistindo tenham, eu queria te perguntar, assim, qual a importância que tu vê do LinkedIn para a carreira? Não como, por exemplo, só uma ferramenta de empregabilidade, mas para a carreira dos profissionais, assim... Por exemplo, por que eu deveria investir, talvez, em utilizar ou ter uma conta no LinkedIn? Por que isso é importante hoje? Então, Efra, a gente... Primeiro que a forma de procurar trabalho, ela mudou bastante, né? E hoje, a gente vive uma era, assim, de compartilhamento. A gente vive uma era de tribos, de comunidades, sabe? As pessoas, elas querem saber quem é o profissional que está por trás daquele currículo, né? Então, o LinkedIn para a carreira, ele é uma forma de tu construir a tua marca, né? Então, assim, e ele é uma forma também de tu fazer o marketing pessoal, né? E aí a gente precisa desmistificar um pouco essa questão do marketing pessoal, porque ele não é uma coisa negativa, né? Assim, marketing pessoal é muito diferente daquele rótulo que algumas pessoas já tiveram no passado de marqueteiro ou coisas assim, né? Então, quando a gente consegue contar nessa história através da ferramenta e a gente impulsiona o nosso marketing pessoal, eu acho isso ótimo, porque o gestor, a empresa, né, assim, as pessoas podem ver dessa forma, assim, essa pessoa tem marketing pessoal, ela consegue vender o trabalho dela, ela consegue passar a imagem que ela quer passar, daquilo que ela entrega com o trabalho dela. E aí, quando eu faço isso, toda a minha equipe ganha, né? Toda a equipe que eu faço parte ganha, a minha área de recursos humanos ganha, ou se daqui a pouco é a área comercial, é a área de negócios, enfim, não importa qual é a área, né? Então, a empresa ganha, a equipe ganha, o profissional ganha, né? Então, o LinkedIn, ele constrói a tua marca, ele conta a tua história, ele conta qual é o teu talento, né? Então, ele é muito importante para a carreira do profissional. Eu acho que esse é um ponto que tu trouxe também, acho que a questão do próprio marketing e até pela própria consultoria a gente fez algumas publicações, porque
Normalmente tu trabalha o teu networking, que o LinkedIn ele é uma ferramenta, uma plataforma de relacionamento, é uma rede social também, por mais que ela seja uma rede social profissional, ela é uma rede, então acaba trabalhando muito networking. Querendo ou não, as pessoas elas recomendam o teu trabalho. E aí isso também acaba fomentando o teu marketing pessoal. Mas tem toda a questão de que as pessoas não recomendam, como tu disse, pessoas vazias. Então eu preciso te enxergar ali na rede, eu preciso ver que o que tu fala é relevante. Ou isso não precisa ser feito também, né, Paty, só de uma forma pública. Isso também pode ser feito trocas também através de mensagens. O que muitas vezes as pessoas têm um tabu. Ai, como que eu vou mandar uma mensagem para uma pessoa que eu não conheço? Como que eu vou fazer isso? Eu acho que esse é um ponto que muitas das pessoas travam. E aí acabam, não vou falar nada porque eu posso ser julgada, não vou mandar mensagem porque eu não conheço a pessoa. E teoricamente a gente não conhece muitas pessoas. E ali tem uma imensidão de pessoas que a gente poderia conhecer. Sim. Como que tu vê assim das pessoas que tu atendeu, das pessoas que muitas vezes tu acaba contatando, se elas fazem essa abertura hoje, elas têm essa abertura a fazer este processo? É muito. Essa é uma questão assim que realmente as pessoas têm muito receio, né? E claro, a gente também não vai entrar de sola nas conexões que a gente tem interesse, mandando currículo e já abordando por uma oportunidade de trabalho, né? É importante que a pessoa possa fazer um levantamento de mercado, né? Assim, a gente tem ferramentas para poder fazer um mapeamento de mercado. Bom, quais são as empresas que eu tenho interesse em trabalhar, né? Quais são as empresas que têm valores que se conectam com os meus valores, né? Quais são as pessoas que daqui a pouco eu admiro? Quem são esses outros profissionais que eu gostaria de trabalhar? E aí eu consigo fazer um mapeamento, um levantamento, um checklist mesmo, sabe? De quais são essas empresas e quem são essas pessoas que eu gostaria. Quem são os recrutadores dessas empresas? Quem são os gestores da área que eu tenho interesse nessa empresa? Né? E aí eu começo a fazer aí pesquisas e buscas para começar a me conectar com essas pessoas, né? E não tem problema nenhum da gente mandar uma mensagem, né? Se apresentando, não se oferecendo para o trabalho, mas assim, se apresentando, dizendo que tem interesses em comuns, né? Por exemplo, eu vou numa palestra, eu assisti lá uma palestra de alguém, eu posso me conectar com essa pessoa e dizer para ela que eu achei super interessante os temas que ela abordou, né? É super simpático, dificilmente essa pessoa ela vai recusar essa conexão, né? A pessoa tá falando do teu trabalho. Da mesma forma, o próprio RH, de dizer, olha, eu tô em transição de carreira, eu tô buscando uma recolocação, né? Eu tenho interesse em fazer parte dessa empresa, surgindo oportunidades, né? Eu fico à disposição. Ou você pode me direcionar para qual é a área, qual que é a forma que eu posso utilizar para poder concorrer às vagas na empresa de vocês. Então, tem formas das pessoas irem conversando ali através do LinkedIn e com isso a gente aumentar a nossa rede. Muito orientada, assim, com uma estratégia, né? A gente não pode ser aquele candidato spam, que a gente chama, né? Que ele dispara para todo mundo, ele manda muitos e-mails, ele se candidata para todas as vagas. Não é, aí é sem estratégia e a gente pode se queimar. Eu gostei desse termo, candidato spam. Eu recebo vários candidatos spam, e tanto pelo próprio LinkedIn quanto por e-mail, porque eu acho que as pessoas, como os dados de contato estão visíveis, não tenho nenhum tipo de bloqueio lá de telefone e e-mail. Então, o que acontece? Eu recebo muito esse modelo de spam. E eu acho que é um ponto bem importante, assim, acho que até para os profissionais pensarem, porque, querendo ou não, tanto o e-mail ou o próprio LinkedIn, se tu não faz essa apresentação, essa entrada na conversa, eu, pelo menos, me sinto, assim, um pouco agredida. Porque pega o meu currículo. E aí a pessoa não conta aquela oportunidade de contar a sua história. E aí sim, tu poder responder de uma forma mais empática, né? Mais humana aquele profissional, porque daí tu também pensa. Ele não pensou muito antes de me mandar essa mensagem. Ele só disse, oi, segue anexo meu currículo. Ou às vezes não tem nem oi.
segue em anexo o meu currículo. Então eu acho que essa mensagem, essa estratégia bem pensada, eu acho que ela define bastante se tu vai ter resposta ou não. Porque às vezes as pessoas reclamam muito, né? Ah, mas ninguém responde. Mas talvez a estratégia não foi tão bem pensada na hora de formular essa mensagem, né? Exatamente. E assim, tem N situações. Eu já conversei com candidatos que naquele momento não estavam disponíveis, né? Ou estavam já empenhados em algum projeto. E quando tu cria esse vínculo, né? Ele foi lá e depois que terminou o projeto dele, ele mandou uma mensagem dizendo, olha, lembra que nós conversamos? Então, meu projeto terminou, eu estou disponível, né? Eu estou aí aberto para outros desafios. Então, é uma relação que se estabeleceu ali, né? Então, assim, tu quebra essa frieza, é uma relação estabelecida. Acho que isso é um ponto importante, assim. Sim, com certeza. Deixa eu ver aqui, eu não sei se a Karina, não sei se é uma pergunta ou se ela deixou apenas um comentário, que ela colocou assim: resumos de carreira, o que se torna mais atrativo, experiências detalhadas ou resumidas? Então, pergunta bem legal essa, que é importante, tá? Não dá pra gente fazer ali um resumo ali das atividades como se fosse uma lista de supermercado, né? Muito importante. O que é legal? A gente trazer quais foram as realizações. O que eu entreguei? Quais foram as minhas contribuições, né? O que eu implantei? O que teve um resultado expressivo da área que eu atuei, né? Daqui a pouco, eu consegui, através de algum projeto, reduzir índice de absenteísmo. Vou lá, tô dando um exemplo. Eu consegui aumentar meu índice de vendas, eu consegui avançar no mercado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, para quem é da área comercial. Então, poder trazer as tuas entregas, as tuas realizações, é muito mais importante do que uma lista de atividades. E também as suas especializações, né? Porque você é um especialista, que você mais domina também. Exatamente. Tem que aparecer, não, por exemplo, executava o recrutamento de seleção, mas talvez você é um especialista, entende disso do início ao fim. Quais são as ferramentas que você utiliza para poder fazer essa atividade, né? Lembrando que o interessante é que sempre seja do mais abrangente para o mais específico. Até acho que compartilhando com a Karina, ele também, o LinkedIn, ele limita, né, com relação a caracteres. Então eu sempre digo, tem pessoas, resumo é resumo. E às vezes o resumo não é um resumo, porque tem muito texto, tem muitas informações, tanto que a pessoa tenta colocar lá e não entra. E ele acaba direcionando, olha, você pode chegar a tantos caracteres. A gente pode fazer uma relação, eu gosto muito dessa relação, assim. Pensa que você está na frente do recrutador ou numa dinâmica e aí o recrutador te diz assim, resuma a sua experiência profissional, né? Assim, você não vai sair detalhando tudo porque você tem outras pessoas ali que vão precisar falar também. E o tempo vai ter que dar para todo mundo falar. Então, pode fazer essa relação para não se perder e não detalhar demais. Se a gente fosse pensar, o LinkedIn ele tem muitos recursos, né? Ele tem, tanto que ele tá cada vez mais fazendo alterações na sua versão. Eu acho que foi anteontem, eu tava formatando um perfil e ele tava rodando numa versão diferente da que ele tá rodando hoje. E aí no outro dia eu voltei, ele tava na versão antiga de novo. Então eu acho que vai aparecer aí uma nova alteração no layout. Eu sempre digo, a gente entende da plataforma, mas da noite pro dia a gente pode as coisas mudarem de local, pode estar em um local diferente. Mas se a gente fosse olhar pelo layout hoje, né, que eu gosto muito do layout que é utilizado, tu destaca algum recurso que tu acha que é importante aqui da plataforma e que muitas vezes as pessoas não exploram tanto? Eu acho que a gente já falou, o título muitas vezes não é explorado, como tu comentou, não é pensado como uma busca de Google. O URL, eu acho que as pessoas, na maioria, não personalizam a sua URL, né? Não tem esse carinho ali de pensar que é o seu link profissional, né? O próprio LinkedIn. Mas existe algum outro recurso ali que tu destacaria também? Sim, bom, só pegando o gancho com isso que tu está falando, primeiro de tudo, a plataforma, eu digo, né? Ela é uma plataforma viva, ela muda o tempo todo. Nesse sentido, o nosso perfil de verdade, ele é interminável. Todos os dias, se eu quiser, eu posso fazer alguma alteração, né? Ou eu posso substituir uma palavra, assim, eu posso estar revisando o meu perfil constantemente, né?
Daqui a pouco eu posso fazer buscas por perfis que são semelhantes aos meus e encontrar palavras que são importantes naquele perfil que eu posso colocar no meu perfil também, né? E eu vou melhorar a minha ordem de relevância. A URL, da mesma forma, a URL eu posso colocar lá no final da configuração, eu vou botar recursos humanos. Daqui a uma semana, eu mesma posso ir fazendo buscas e testes, né, para ver se eu estou aparecendo na ordem de relevância, e eu posso ir lá e trocar para business partner, né? Sim. Eu posso ir trocando a minha URL, a minha plataforma, as minhas palavras, elas são... É uma plataforma muito dinâmica, né? Assim como o LinkedIn muda o tempo todo, a gente também pode ir alterando. E o que eu destacaria, tá, Fran? As competências e as recomendações, porque elas são pouco utilizadas, né? Começando pelas competências, eu tenho que classificar no mínimo 5 competências para que ele seja um perfil interessante. Mas eu também posso colocar 20, 30 competências, entendeu? O que é importante? Se eu não disser na plataforma no que eu sou boa, quais são as minhas competências, a plataforma vai fazer isso por mim. E quando ela fizer isso por mim, ela vai dizer que eu sou boa em Excel, ela vai dizer que eu sou boa em 5S, ela vai dizer que eu sou boa em pacote Office. Isso é básico. E aí eu tô perdendo a oportunidade de dizer no que eu sou boa, quais são as minhas competências e que os outros profissionais que já trabalharam comigo também podem endossar aquela competência, né? Então, isso é super importante. E eu defini as minhas competências e quando eu defino as minhas competências, eu ainda também posso colocar quais são as 3 principais competências. Sim. Por que isso é importante, tá? Porque quando o recrutador ele for imprimir o teu currículo através da plataforma do LinkedIn, vai aparecer ali as 3 competências no cantinho, as 3 competências que tu destacou. Não vai aparecer as outras, né? Eu vou precisar abrir o teu perfil para poder ver, mas aquelas competências principais vão estar listadas ali. Eu acho que isso é bem importante, né? Porque muitas vezes as pessoas não colocam. Ou eu, por exemplo, só no meu caso, mas eu sempre deixo pra usar de exemplo. No meu perfil tem DOS. Eu nem vi DOS. E eu tenho recomendação de supply chain, eu tenho várias competências que provavelmente alguém colocou, em algum momento apareceu, a plataforma sugeriu, e a pessoa disse, ok, vou recomendar a Franciele por isso. E aí tu tem várias competências ali que não tem nada a ver com o teu perfil, né? Então, se tu acaba não fazendo ou se tu não observa isso, porque tem pessoas, inclusive, que ficam sem nenhuma. Porque como tem um baixo número de conexões, isso não aparecia com tanta frequência, acabam não tendo, né? E aí, que nem tu disse, cai a relevância do perfil. Exatamente. Um outro ponto de destaque é as recomendações, né? Assim, eu gosto muito, eu destaco bastante as recomendações, porque na recomendação eu ganho credibilidade, né? Tem vários pontos ali da plataforma que a gente ganha credibilidade. Mas quando eu tenho alguém falando a respeito do meu trabalho, a respeito da minha entrega, ou como eu sou como um colega de trabalho, qual foi... o que eu marquei na vida daquela pessoa, né? Então, assim, ali eu posso ter ou uma professora falando a respeito de um projeto que a gente participou, uma iniciação científica, para quem daqui a pouco não tem experiência de trabalho, ou eu tenho alguma atividade, algum projeto voluntário, o nosso projeto do Corrente do Bem, né? A gente não trabalhou com todas aquelas pessoas, mas quantos projetos a gente toca, quanta coisa a gente faz. Eu posso ter daqui a pouco recomendações de outras pessoas que não necessariamente trabalharam comigo. Então, eu posso ter colegas de trabalho falando a respeito do meu trabalho, eu posso ter um cliente que eu atendi, né? Eu posso ter um gestor falando do meu trabalho. Então, isso tem uma relevância muito grande, né? Primeiro que eu, como recrutadora, eu gosto de ler o que tem ali naquelas recomendações, principalmente antes de fazer a entrevista. E eu acho que esse é um ponto importante porque ele deixa ser várias correlações, né? Você era cliente, você era mentor, vocês estudaram juntos. Vocês trabalharam juntos no mesmo projeto, era subordinado, ele deixa você fazer esse tipo de relação.
Então tem várias oportunidades para as pessoas pedirem recomendação através do LinkedIn, né? Não é, era só meu colega, ou era só meu chefe, ou era só alguém da minha empresa. Não, tem uma série de pessoas que podem falar de como você era. Exato. Né, das suas competências, que nem a gente estudou juntas, né? Eu talvez poderia não te recomendar. Pode acontecer, Sim, né? sim. E tá tudo E não bem. tem problema, E não tem sabe? problema. As pessoas, assim, quando eu atendo os clientes, eu digo assim, olha, é importante, né? A gente pode fazer uma rede, assim, daqui a pouco pede uma recomendação para alguém que trabalhou, uma recomendação para alguém que vocês fizeram algum projeto juntos, para alguém que você estudou. E as pessoas ficam sem graça, né? Dizem, mas eu vou pedir. Não tem problema de pedir, sabe? Sim. É uma recomendação profissional, então não tem problema nenhum de pedir. Sim, muitas vezes as pessoas ficam com dúvidas, né? E um pouco, será que a pessoa vai me recomendar? Eu já tive uma cliente que disse assim, mas ele podia já ter me recomendado, porque colocou nos comentários, mas daí não fez uma recomendação pra mim. E aí... Mas às vezes o óbvio precisa ser dito, né, Fran? Assim, não tem problema também. Já que eu recebi aquele elogio ali nos comentários, enfim, não tem problema de eu pedir a recomendação. Certo. Né? E se tu fosse pensar, assim, para as pessoas hoje que estão buscando, tá? Recolocação, estão buscando uma nova oportunidade, estão fazendo transição, querem se inserir nesse mercado, né? Dentro das suas áreas, porque o LinkedIn, ele é uma plataforma para todas as áreas, né? Ele não é uma plataforma... Eu tinha um cliente que dizia que é uma ferramenta de RH. Mas não, né? Todo mundo pode atuar, pode trabalhar ali na rede, certo? Certo. Todo mundo pode. Então, que dica que tu deixa assim para os participantes que querem, né? Para quem está assistindo hoje, para quem vai assistir depois, para quem está buscando talvez... Porque eu sempre digo, talvez neste momento eu não estou buscando uma oportunidade, mas as oportunidades podem me buscar. Então, no geral, assim, que recado que tu poderia deixar? Só fazendo um gancho com isso que tu trouxe, pelo menos 65% das vagas que são fechadas com a plataforma, com o LinkedIn, são de profissionais passivos. O que são os profissionais passivos? Aqueles que não estão buscando a recolocação, que não direcionaram para isso, né? Sim. E eles são abordados. Mas assim, eu gosto bastante também da interação dos grupos, sabe, Fran? Os grupos, os comentários, tu forma uma liderança dentro dos grupos, né? Tu consegue ser conhecido como uma referência e tu consegue contar no que tu é especialista. E é um recurso que não é muito utilizado, né? Hoje o perfil free do LinkedIn, ele permite que tu te conecte a 50 grupos, tá? E aí eu posso ter grupos que tem identificação ou com algum conhecimento técnico que eu estou querendo buscar, ou com algum conhecimento que eu tenho uma expertise, né? Então, veja bem o quanto que a rede, ela serve para gerar impacto de valor. Esse é o ponto, né? Ela serve para que eu possa compartilhar também o meu conhecimento. Então, daqui a pouco, eu tenho um profissional que está buscando recolocação, e ele é super fera em indicadores. Ele pode entrar num grupo que tenha esse assunto técnico relacionado e ele vai interagir com outros profissionais, ele vai responder perguntas, ele vai ajudar as pessoas que têm dúvidas a respeito disso. E com isso, ele vai fazendo conexões e ele vai ficando conhecido. Ele mostra a especialidade dele. Em algum momento, pode ter ou um recrutador naquele grupo, ou um gestor, que começa a perceber aquele talento, aquela competência daquela pessoa. Então, se eu estou ali no grupo, respondendo perguntas, respondendo questionamentos, sugerindo melhorias, falando daqui a pouco de artigos, de assuntos que são referentes à minha área, eu também estou gerando valor para as minhas conexões ou para pessoas daquele grupo, né? E é um recurso que não é muito utilizado. A participação dos grupos. A participação dos grupos. Não só assim, né? Não pode stalkear, né? A gente tem que reagir, né? Assim, quando a gente fala em relevância, gerar valor para as tuas conexões, eu não preciso só ficar ali acompanhando e só curtindo ou gostando, né?
Eu posso também fazer comentários que contribuam, comentários que esclareçam dúvidas, sabe? É uma forma também de criar credibilidade na rede. Tá. Também queria, até contribuindo um pouco com o gancho da parte com relação a criar credibilidade, eu acho que tem um aspecto que muitas vezes quando as pessoas estão em busca de recolocação ou não estão em busca de recolocação, porque eu sofri desse mal, assim como eu não estou em busca de recolocação, eu não preciso estar de olho no mercado quando na verdade eu precisava. Então eu perdi na verdade duas grandes oportunidades no período que eu fiquei dentro de uma empresa por alguns anos, que eu estava estável, porque eu não checava o meu LinkedIn, eu não checava as minhas mensagens, eu não olhava o que estava acontecendo na rede. E duas empresas assim maravilhosas e com toda certeza eu gostaria de ter trabalhado. E quando eu fui desligada, eu retomei o meu acesso ao LinkedIn. E eu acho que pra mim foi bem decepcionante. Eu sempre uso isso como exemplo, porque eu não fazia, né, este olhar ali de fazer essa manutenção, de acompanhar. Eu sei que muitas vezes quando a gente está trabalhando se torna um pouco difícil fazer, né, essa questão do marketing pessoal, compartilhar conteúdo. Mas hoje eu criei uma espécie de uma rotina, que eu acho que a gente também precisa ter para acessar a rede. Então eu normalmente acesso todo dia por volta de tal horário para fazer publicação ou para interagir com os outros profissionais. Agora, antes da gente começar a live, ver o meu horário, eu estava aqui respondendo as mensagens para que não se perca. Às vezes a gente acaba não conseguindo ou uma mensagem se passa porque ele tem todo aquele fluxo ali, né, de marcar como lida ou não lida. Mas eu acho que isso é um ponto importante, principalmente para quem está buscando recolocação. Porque aí, teoricamente, tu tem um pouco mais de tempo, tu precisa gerenciar ele. Porque tu está desempregado, mas não desocupado, então tu tem que ter um planejamento, porque senão a gente acaba se envolvendo, né, com outras coisas. Mas quem está empregado também tem que ter uma rotina, mas não precisa ser tão intensa quanto quem está em busca de recolocação. Então eu acho que esse é um ponto importante. E que muitas vezes as pessoas não fazem ou ficam pensando assim, a minha empresa vai achar que eu tô procurando emprego. Aí eu não posso usar o LinkedIn, porque eles... Não, né? Não, de maneira nenhuma. É uma pergunta que a gente sempre precisa se fazer, né? Assim, eu vou gerar conteúdo de valor, ou eu vou gerar valor nos meus comentários, né? Tem uma coisa que é super interessante de fazer na rede, que é assim, eu li algum artigo interessante que fala sobre mercado, ou alguma determinada tecnologia, algo novo que está chegando, eu posso compartilhar com alguma reflexão que eu esteja fazendo, né? Assim, então, isso tem muita relevância, eu estou compartilhando um conteúdo, né? Por exemplo, eu li um livro que falava sobre mindset. Deixa eu fazer meu resumo e publicar lá um artigo daqui a pouco, né? Escrever qual que foi a minha percepção a respeito desse livro. Então, tudo isso também é gerar conteúdo de valor, né? E é uma forma da gente fortalecer a nossa marca. Deixa eu só passar que eu acabei pulando. Tem a pergunta aqui da Bianca que ela tinha ainda sobre as recomendações na hora que você estava falando. Ela perguntou se essas recomendações ela conta ou a pessoa que coloca. Acho que tu poderia contar um pouquinho assim como que ela pode fazer, talvez, para pedir, né? Porque na verdade a pessoa que tem que contar, né? Sim. Na verdade a recomendação é assim, a pessoa vai contar, né? Vai relatar, vai dar o depoimento dela de como é trabalhar contigo. Então, existem algumas formas de você pedir. Se você tiver daqui a pouco um contato mais próximo dessa pessoa, aí você pode falar com ela, né? Dizer, olha, eu tô buscando recolocação, ou eu tô fortalecendo o meu perfil, quero fortalecer minha rede. Será que você pode colocar lá uma recomendação de como foi trabalhar comigo, né? Isso se você for um pouco mais íntima dela. Você pode ligar, pode mandar um WhatsApp, enfim, pode mandar por mensagem no privado. E também existe dentro da plataforma a solicitação de recomendação, né? Só que ainda assim eu acho super simpático, mesmo se eu utilizar ali o recurso da plataforma de solicitar a recomendação, que eu possa fazer contato com essa pessoa e dizer, avisá-la, né? Olha, eu pedi uma recomendação para você, porque eu tô trabalhando o meu perfil, né? Ou eu tô buscando recolocação, quero fortalecer minha rede. Pode fazer dessa forma. Certo. Não sei se a gente conseguiu esclarecer para ti também
Bianca, com relação à dúvida, avisa a gente se a gente conseguir. deixa qualquer coisa, deixa algum recadinho aqui que a gente vai seguindo. Pra gente seguir aqui, até porque a gente já tá entrando aqui no nosso final, no nosso tempo final. Eu queria que tu, não sei se tu tem algum recurso, alguma informação aqui que tu gostaria de deixar para quem tá nos acompanhando com relação à plataforma, com relação à importância do LinkedIn para a carreira dos profissionais, para deixar esse recadinho final. Tá. Bem, eu tenho 2 recadinhos, né? Um dos recadinhos é, cada vez que eu for comentar, compartilhar ou, enfim, interagir, né? Provocar reações na plataforma, que eu sempre pare e pense. É importante, é relevante aquilo que eu vou comentar, mas não deixa de comentar, né? Dá a sua contribuição, porque isso vai gerar valor para as suas conexões, né? E aí eu falo isso no sentido de que às vezes a gente acaba vendo ali, principalmente do pessoal, das pessoas que estão buscando a sua recolocação, que às vezes elas não têm ali o retorno do recrutador, ou ela não tem, né, a questão de perfil de vaga, de salário, enfim. Evite comentários, assim, negativos na rede, né, assim... procure fazer comentários e compartilhar coisas que sejam construtivas, né? Então, assim, eu acho que isso é usar a plataforma com sabedoria. Porque, na verdade, lembrando, né? Eu tô contando minha história, eu tô contando meu talento ali pra rede, né? Então, esses comentários, eles têm bastante relevância. Deixa eu ver se a gente tem mais alguma. Ela disse que tá encantada com as possibilidades, né? A Bianca respondeu aqui pra gente que ela tá amando a live. A gente legal, que agradece, Bianca, que bom que tá sendo útil. Eu acho que esse é o LinkedIn, ele também tem esse recurso, mas ele não está disponibilizando para qualquer usuário, então ele tá só com os seus influencers, né, digitais, em breve vai que estar. São as pessoas que têm acima de 30 mil conexões e provavelmente mais de 200 mil seguidores lá no LinkedIn, que estão conseguindo utilizar esse recurso. Então a gente, por enquanto, está usando o Facebook para fazer essas trocas, que com certeza elas são muito enriquecedoras, né? Hoje estou aqui com a Paty, ela está contando aí sobre toda essa bagagem que ela tem com a utilização da plataforma, e não só como mentora de LinkedIn, mas como quem é uma recrutadora e que faz essa busca, né, dentro do LinkedIn, que eu acho que é o mais importante, principalmente para quem quer ser encontrado. Eu acho que esse é um ponto, né? Eu acho que a Bianca captou bem, assim, aquilo que a gente vem falando, né, Bianca? Porque ela trouxe a questão de encantado com as oportunidades. E é isso. O LinkedIn, ele é uma plataforma não de currículo, ele é uma plataforma de oportunidades. Então, acho que essa é a mensagem, assim, daquilo que ele pode proporcionar. E o segundo recadinho, assim, que eu teria para dar, né, com relação, assim, não só daí a plataforma, mas a questão da recolocação, a busca por um novo trabalho, o caminho da recolocação, às vezes ele é um caminho que é solitário, é angustiante, né? Provoca toda uma ansiedade, assim. Então, o que eu costumo dizer muito para os assessorados, né? Para que eles utilizem o tempo da recolocação com sabedoria. Eu acho que esta é a chave, sabe? Quantas vezes a gente está trabalhando, está empregado, ou mesmo a gente teve alguns feedbacks lá naquele período que a gente estava trabalhando, ou mesmo do teu autoconhecimento, né, da busca aí, daquilo que você precisa trabalhar, quantas competências eu não identifico que eu preciso desenvolver. E aí eu posso usar esse tempo da recolocação também para fazer isso, né? Então eu estou utilizando o meu tempo com sabedoria. E aí eu tô gerando o aprendizado dessa experiência, que é o caminho da recolocação. Então, eu acho que isso, gente, inclusive pode ser contado numa entrevista, né? Isso pode ser um fator determinante para a escolha de um candidato, inclusive, né, Fran? Com certeza. Acho que mostra aí todo o interesse dele, né, no desenvolvimento, o seu engajamento, né, o seu próprio autoconhecimento, também, né, que é um ponto que a gente já trouxe em outras lives. Acho que quando a gente conversou com a Lucélia, que estava fazendo a transição, a Dani também, que falou de carreira em TI, ela trouxe muito para identificar os skills, saber melhor a área que deveria estar ou não.
Então eu acho que também na recolocação a gente vem com esse ponto de novo, que também é um ponto bem importante aí, né, que é trabalhar o autoconhecimento, conseguir identificar os seus gaps, como eu posso estar melhorando enquanto não estou ainda onde eu gostaria de estar. E o quanto eu posso destacar, né, isto dentro de um processo seletivo. E a riqueza que isso pode trazer dentro de um processo, né? É isso. Bom, então a gente, não sei se eu acredito que a gente não tenha mais nenhuma pergunta. A Bianca se deixou aqui à disposição também para trabalhos voluntários. Então ela já deixou também aqui a seu, né, trabalhando seu marketing pessoal também, sim, isso aí, fazendo networking. Então eu queria agradecer a todo mundo que acompanhou. Acho que a gente hoje teve alguns probleminhas técnicos, mas no próximo nós não teremos. Equipamento novo, não tem problema, a tecnologia está aí para nos ajudar. Mas enquanto a gente ainda não aprende, não tem problema. É ao vivo, né? Então a gente também corre todo esse risco. Também já queria deixar um convite, né, antes mesmo de fechar. Também me agradeço a Paty imensamente por, né, estar aqui voluntariamente contando da sua experiência, de todo o seu conhecimento. Adicionem ela no LinkedIn também, né, façam conexão por lá. E no dia 30 eu vou estar com a Daisy, que é diretora, né, do Instituto de Coaching Avançado, e a gente vai estar falando de autoconhecimento e carreira. Então a gente vai entrar um pouco no que todo mundo até aqui já falou, que é trabalhar essa questão do autoconhecimento e a importância dele para a carreira. E depois a gente também já tem uma programação aí com a Alessandra Gonzaga, que também vai falar da parte de inteligência emocional para a carreira. Então a gente já está aí com uma lista sequencial. Já temos mais 2 aí programadas. Então eu deixo o convite para quem não está acompanhando, né, para se programar. Mas quem não consegue acompanhar, a gente também vai estar disponibilizando no YouTube. Provavelmente daqui uns 2 dias eu já consigo estar disponibilizando lá no meu canal. Para quem quiser assistir e depois também procurar a Patrícia, tirar alguma dúvida, fiquem à vontade, tá bom? E aí eu desejo aí um bom final de semana, né? A gente já tá no finalzinho da semana todos. Não sei se a Paty também quer deixar algum recadinho. Agradecer, né, a oportunidade de poder vir contar, assim, um pouco mais do quanto que essa plataforma pode auxiliar a gente na marca, na construção da marca. E agradecer vocês também que estiveram aí com a gente. E eu fico também à disposição para responder alguma dúvida que venha surgir. Gratidão. Então tá, muito obrigada, pessoal. Uma boa noite. Encerramos por aqui. Beijo. Beijo.